Paz e bem. São Francisco de Assis, que decide vencer seus medos e se dedicar a uma vida de pobreza, humildade e compaixão, ele supera o horror ao encontrar um leproso, oferecendo ajuda e um beijo, e busca locais de isolamento para oração intensa, onde tem uma visão de Cristo crucificado. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, continuaremos falando sobre a Legenda Maior, o capítulo 1, do comportamento de São Francisco quando vivia como secular. No vídeo passado, nós vimos as partes 2, 3 e 4, e hoje nós veremos as partes 5 e 6 desse capítulo. De qualquer forma, eu vou deixar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes franciscanas, tá ok? Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite incrível. Na verdade, é um desafio. Eu quero te desafiar a embarcar conosco em uma jornada de 21 dias para aumentar a sua intimidade com Deus e construir uma profunda e sincera vida interior. Como? É muito simples. Entre agora mesmo para o nosso desafio de 21 dias de oração, em que você receberá um passo a passo completo para remodelar a sua vida de oração, estudando com grandes santos os princípios e os fundamentos para a vida interior. O link para você se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. Garanta já a sua vaga. Comece agora mesmo. Hoje, o desafio de 21 dias, tá ok? Muito bem. No último vídeo, nós vimos que São Francisco de Assis chegou à conclusão de que a milícia de Cristo tem que começar com a vitória de si mesmo. Por isso, de certa forma, quando cavalgava pela planície, que está abaixo da cidade de Assis, se encontrou com um leproso, cujo aparecimento inesperado lhe causou um imenso horror. Recorrendo, porém, ao propósito da perfeição já concebida na mente e lembrando de que ele precisava vencer primeiro a si mesmo, se quisesse se tornar um cavaleiro de Cristo, São Francisco desmontou do cavalo e correu para beijar aquele leproso. Como o leproso lhe estendeu a mão, como se fosse receber alguma coisa, São Francisco lhe deu dinheiro com um beijo. Mas subiu logo ao cavalo e, olhando em toda a volta, sendo que o campo aparecia livre de todos os lados, não viu de jeito nenhum aquele leproso. Por isso, cheio de admiração e de alegria, começou a cantar devotamente os louvores do Senhor, se propondo a subir para coisas cada vez maiores. Buscava, então, lugares solitários, amigo das lágrimas, onde, enquanto se entregava a gemidos inenarráveis, mereceu ser escutado por Deus depois de uma longa insistência de preces, pois, quando, em um dos dias, estava orando, assim separado e pela demasia dos fervores, estava todo absorto em Deus, apareceu-lhe Cristo Jesus, como pregado na cruz. Ao vê-lo, derreteu-se sua alma e a lembrança da paixão de Cristo ficou tão profundamente impressa nas vísceras de sua interioridade que desde aquela hora, quando a crucifixão de Cristo lhe vinha à memória, mal podia conter-se exteriormente de lágrimas e gemidos, como ele mesmo contou mais tarde familiarmente, quando se aproximou do fim. Dessa maneira, o homem de Deus compreendeu que a ele foram dirigidas aquelas palavras do Evangelho: se queres vir após mim, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. Revestiu-se desde então com o espírito de pobreza, o espírito da humildade e o afeto de uma íntima piedade, pois, como antes, tinha veemente horror não só da convivência, mas até de ver de longe os leprosos, agora, por causa de Cristo crucificado,
que, segundo o dito do profeta, apareceu desprezível como um leproso, para desprezar plenamente a si mesmo, prestava aos leprosos, com benéfica piedade, obséquios de humildade e de humanidade. Porque visitava frequentemente as suas casas, dando-lhes esmola liberalmente e com muito afeto da compaixão, beijava suas mãos e bocas. Queria dar aos pobres mendigos não só as suas coisas, mas ele mesmo. Algumas vezes despindo as suas roupas, outras vezes cortando-as para dar-lhes, quando não tinha outra coisa nas mãos. Ajudava também os sacerdotes pobres, com muita reverência e piedade, principalmente com ornamentos do altar, para tornar-se participante do culto divino e para suplementar a pobreza dos cultos em geral. Como visitou nesse tempo com religiosa devoção os lugares do apóstolo Pedro, vendo a multidão de pobres diante das portas da igreja, em parte levado pela doçura da piedade, em parte animado pelo amor da pobreza, deu a um dos mais carentes deles as suas próprias roupas, e vestido com os seus farrapos, passou aquele dia no meio dos pobres, com insólita alegria do espírito, para desprezar a glória do século e para chegar à perfeição evangélica, subindo aos poucos, cada vez mais. Vigiava com mais atenção a mortificação da carne, para levar exteriormente por toda a parte a cruz de Cristo, que interiormente ele carregava no seu coração. Mas São Francisco de Assis, o homem de Deus, fazia tudo isso quando ainda não se havia separado do mundo, nem pela roupa, nem pelo modo de viver. Hoje nós vimos um episódio significativo da vida de São Francisco de Assis. A passagem ilustra a transformação pessoal de São Francisco, o seu compromisso com a fé e a sua crescente dedicação aos valores cristãos. Como nós vimos, São Francisco concluiu que para ser um verdadeiro seguidor de Cristo, é necessário primeiro vencer as próprias fraquezas e paixões. A milícia de Cristo se refere à luta espiritual que cada pessoa deve travar internamente para alcançar a santidade. Ele entende que a jornada espiritual começa com a conquista de si mesmo. Enquanto ele cavalgava próximo da cidade de Assis, Francisco se depara com um leproso. A lepra, naquela época, era uma doença altamente temida e estigmatizada. São Francisco sente um profundo horror ao ver aquele leproso, refletindo o seu medo e repulsa natural. Superando esse seu medo, Francisco desce do cavalo, beija o leproso e lhe dá dinheiro, demonstrando a sua determinação em seguir o exemplo de Cristo. E após esse encontro, São Francisco olha ao redor e não vê mais o leproso, sugerindo uma experiência mística que fortalece a sua fé e a sua alegria espiritual. São Francisco começa então a procurar lugares solitários para orar, onde ele se dedica cada vez mais profundas expressões de penitência e de fervor religioso. Em um desses momentos de oração intensa, São Francisco tem uma visão de Cristo na cruz, o que aprofunda mais ainda sua devoção e compaixão pela humanidade sofredora. A visão de Cristo crucificado deixa uma marca indelével em Francisco de Assis, aumentando a sua empatia e compaixão, especialmente por aqueles que sofrem. Inspirado pelo exemplo de Cristo, Francisco de Assis adota uma vida de pobreza, humildade e piedade. Ele se dedica ao serviço dos pobres e dos leprosos, que antes lhe causavam uma grande repulsa. São Francisco de Assis passa a visitar frequentemente os lugares onde viviam os leprosos,
oferecendo-lhes esmolas e beijando as suas mãos e bocas como um sinal de compaixão e de solidariedade. São Francisco distribui os seus pertences e roupas aos necessitados. Em um gesto simbólico, São Francisco dá suas próprias roupas a um mendigo e passa o dia vestido com os trapos, simbolizando o seu desprezo pelas riquezas mundanas e o seu compromisso com a pobreza evangélica. São Francisco de Assis adota práticas de mortificação da carne, carregando a cruz de Cristo tanto internamente no seu coração, quanto externamente na sua vida diária. Apesar da sua profunda transformação espiritual, São Francisco ainda vive no mundo sem mudar o seu modo de vestir ou de viver, o que destaca o seu processo, contínuo de conversão e dedicação ao caminho cristão. A passagem que nós estudamos hoje das Fontes Franciscanas retrata São Francisco como um exemplo de transformação espiritual e um compromisso com os ensinamentos de Cristo. São Francisco vence os seus medos e repulsas, se dedica ao serviço dos mais necessitados e busca constantemente a perfeição evangélica, nos mostrando que a verdadeira fé exige um profundo e contínuo esforço de autossuperação e dedicação ao amor e à caridade. São Francisco representa a ideia de que seguir a Cristo envolve uma renúncia total de si mesmo e um compromisso com a pobreza, a humildade e a compaixão, desafiando a glória mundana e se dedicando ao serviço dos outros em nome da fé cristã. Você entendeu que o nosso verdadeiro tesouro está no serviço a Deus e no desapego do mundo material? Então, aproveite, desapegue, faça um Pix para o nosso apostolado. Esse seu ato de caridade vai nos ajudar a evangelizar. E compartilhe também esse vídeo com alguém que você sabe que é devoto de São Francisco de Assis e que precisa conhecer mais da história dele. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se agora e clique no sininho para continuar estudando as fontes franciscanas conosco, tá ok? Que Deus te abençoe, paz e bem. E não deixe de conferir o nosso site virtudeplena.com.